o legado islâmico deixado a Portugal e Espanha. A chegada de populações mouriscas à Península Ibérica, no século VIII da nossa era, não representou apenas uma mudança política-militar, mas o início de uma profunda e duradoura transformação civilizacional. Durante um período de quase 8 séculos, o território que hoje conhecemos como Portugal e Espanha, então denominado Al-Andalus, tornou-se um dos mais avançados centros do mundo. Esta era deixou um legado indelével, cravado na paisagem, na língua, na cultura e no conhecimento que moldaram a identidade ibérica. Este documentário propõe-se a explorar, de forma detalhada e factual, as inovações e as contribuições que esta civilização trouxe para a península. Iremos mergulhar nas suas revolucionárias técnicas de gestão de água, nas culturas agrícolas que introduziram e que hoje são parte da nossa dieta, na sua arquitetura deslumbrante, nos seus avanços científicos que iluminaram uma Europa em transformação e no urbanismo que definiu as nossas cidades. Este documentário é o resultado de uma investigação exaustiva e de um grande esforço de produção. O seu apoio, através da subscrição do canal e de um gosto neste vídeo, é fundamental para que se continue a criar conteúdo histórico de qualidade e rigor. A gestão da água foi, talvez, a mais transformadora das contribuições mouriscas para a Península Ibérica. Confrontados com o clima semiárido do Sul, desenvolveram e implementaram sistemas de engenharia hidráulica de uma sofisticação notável. A introdução do Canat, um sistema de canais subterrâneos que capta a água dos lençóis freáticos nas encostas e a transporta por quilómetros com uma inclinação mínima para evitar evaporação, foi revolucionária. Esta técnica permitiu levar água às zonas desertificadas. Outra inovação crucial foi a azanha ou nora, uma roda de água movida pela corrente dos rios ou por animais, equipada com alcatruzes que levavam a água para canais de distribuição, as chamadas acequias. Esta rede complexa e eficiente de canais de irrigação de superfície permitiu uma distribuição capilar da água pelos campos. O impacto foi monumental, especialmente em regiões como o Algarve e o Vale do Guadalquivir. Terras antes limitadas a culturas de sequeiro passaram a suportar até 3 colheitas anuais, diversificando a produção e gerando excedentes alimentares que sustentaram o crescimento populacional e urbano, criando uma paisagem agrícola próspera que, em parte, perdura até aos dias de hoje. A par da engenharia hidráulica, a agricultura do Al-Andalus conheceu um desenvolvimento sem precedentes através da introdução de novas espécies e técnicas. Os mouros foram responsáveis pela aclimatação de uma vasta gama de culturas provenientes do Oriente que alteraram para sempre a dieta e a economia ibéricas. A laranja amarga, o limão, o arroz, a cana-de-açúcar, a berinjela, o espinafre, a alcachofra, o açafrão e o algodão são apenas alguns exemplos. O cultivo do arroz, por exemplo, exigia terrenos alagados e uma gestão hídrica precisa, algo que os seus sistemas de irrigação tornaram possível em larga escala. Para maximizar a produtividade do solo, aplicaram métodos científicos avançados, como a rotação de culturas que alternava leguminosas para fixar o azoto no solo, com cereais. Desenvolveram o uso de adubos naturais de forma sistemática e aperfeiçoaram técnicas de terraceamento ou construção de socalcos para cultivar em encostas íngremes, otimizando o uso da terra e prevenindo a erosão. Esta revolução agrícola não só garantiu a segurança alimentar, como também gerou riqueza através da exportação de produtos de alto valor, como a seda e o açafrão. A arquitetura do Al-Andalus é uma das suas heranças mais visíveis e admiráveis, caracterizada por uma fusão única de funcionalidade e uma estética ornamental requintada. Entre os seus elementos mais icónicos está o arco em ferradura, uma evolução do arco visigótico, que se tornou um símbolo da sua identidade construtiva. Desenvolveram as mucarnas, uma complexa decoração em estalactite, geralmente em gesso ou madeira, que adornava cúpulas e capitéis, criando um efeito tridimensional deslumbrante. O conceito do pátio interior, muitas vezes ajardinado e com uma fonte central, tornou-se o coração da habitação e do palácio, proporcionando um microclima fresco, luz e privacidade. O uso extensivo do gesso esculpido com motivos geométricos, caligráficos e vegetais, bem como o azulejo, permitiu cobrir superfícies com uma riqueza decorativa extraordinária.
Exemplos monumentais como a Grande Mesquita de Córdoba, com a sua floresta de colunas e arcos bicolores, o Palácio da Alhambra em Granada, com os seus pátios idílicos, e o Alcácer de Sevilha, demonstram um domínio da engenharia e um sentido estético que influenciaram profundamente a arquitetura ibérica posterior, incluindo o estilo manuelino e mudéjar em Portugal. O Al-Andalus foi uma ponte de conhecimento fundamental entre o mundo clássico e a Europa medieval. Enquanto grande parte do continente perdia o contacto com as suas raízes greco-romanas, os eruditos do Al-Andalus dedicaram-se a uma monumental tarefa de tradução. Obras capitais de figuras como os médicos gregos Hipócrates e Galeno ou do filósofo Aristóteles foram traduzidas do grego para o árabe e posteriormente para o latim, muitas vezes em centros multiculturais como a Escola de Tradutores de Toledo. Este trabalho não foi de mera cópia. Os cientistas e médicos mouriscos comentaram, criticaram e expandiram o conhecimento clássico com as suas próprias observações e experiências. Figuras como Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Vicena, autor do Cânon da Medicina, uma enciclopédia médica que foi usada como manual nas universidades europeias até centenas de anos mais tarde, e Ibn Rushd, o Averroes, cujos comentários sobre Aristóteles revitalizaram o pensamento filosófico europeu, são prova viva deste florescimento intelectual. O seu legado foi essencial para o renascimento cultural e científico que a Europa experimentaria mais tarde. A valorização do conhecimento no Al-Andalus manifestou-se na criação de um sistema educativo e de uma rede de bibliotecas sem paralelo na Europa da época. Enquanto a literacia no resto do continente era um privilégio quase exclusivo do clero, no Al-Andalus era significativamente mais difundida. Fundaram-se inúmeras escolas, as madrasas e centros de ensino superior que funcionavam como autênticas universidades, onde se estudava não só teologia, mas também medicina, matemática, astronomia e filosofia. A cidade de Córdoba, no seu apogeu, era um farol de cultura albergando, segundo as crónicas, cerca de 70 bibliotecas públicas e privadas. A biblioteca do califa Alá II, em particular, era lendária, com um acervo estimado em cerca de 400 mil volumes, um número absolutamente astronómico quando comparado com as maiores bibliotecas monásticas da Europa cristã, que raramente ultrapassavam algumas centenas de manuscritos. A introdução e fabrico de papel em larga escala, uma tecnologia vinda da China através do mundo islâmico, foi crucial para esta disseminação do saber, sendo um suporte muito mais barato e acessível do que o pergaminho. Os avanços na matemática e na astronomia no Al-Andalus foram cruciais e tiveram um impacto global duradouro. A contribuição mais significativa foi a introdução e disseminação na Europa dos algarismos indo-arábicos, incluindo o conceito revolucionário do zero. Este sistema numérico posicional, imensamente superior ao sistema romano para o cálculo, simplificou drasticamente a aritmética e abriu caminho para desenvolvimentos matemáticos mais complexos. Foi através do trabalho de matemáticos como Al-Khwarizmi, cujo nome deu origem à palavra algoritmo e cujo livro Al-Jabr deu nome à álgebra, que esta nova matemática se expandiu. Na astronomia, os seus eruditos não só traduziram e preservaram obras clássicas como o Almagesto de Ptolomeu, mas também as corrigiram e aperfeiçoaram através de observações rigorosas. Desenvolveram e refinaram instrumentos de precisão, como o astrolábio, que se tornou uma ferramenta indispensável para a navegação, permitindo aos marinheiros determinar a sua latitude pela observação das estrelas. Estes avanços foram a base sobre a qual se ergueram, mais tarde, os descobrimentos portugueses e espanhóis. A indústria do Al-Andalus atingiu um elevado grau de especialização e qualidade, sendo os setores têxtil e do couro particularmente notáveis. As suas produções eram cobiçadas em toda a Europa e no Mediterrâneo, constituindo uma importante fonte de riqueza. A cidade de Córdoba deu nome a uma das suas exportações mais famosas, o couro cordovês ou cordovão. Tratava-se de um couro de cabra ou ovelha de altíssima qualidade, curtido com técnicas especiais que o tornavam macio, resistente e ideal para ser trabalhado, gravado e pintado, sendo usado em sapataria de luxo, encadernações e marroquinaria. No setor têxtil, a produção de seda, especialmente em cidades como Almeria e Granada, atingiu um nível de mestria extraordinário. Os tecelões do Al-Andalus dominavam técnicas complexas, produzindo tecidos de luxo como o brocado e o damasco, com padrões intrincados. O seu domínio da tinturaria era igualmente avançado, utilizando corantes naturais como o anil para obter azuis profundos, a cochonilha para os vermelhos e o açafrão para os amarelos vibrantes,
resultando em têxteis de uma riqueza cromática ímpar na Europa daquele tempo. Numa Europa onde a higiene pública e pessoal era, em grande medida, negligenciada, o Al-Andalus apresentava um contraste notável. A limpeza corporal era profundamente valorizada, estando associada não só ao bem-estar e à saúde, mas também a preceitos religiosos que exigiam abluções antes das orações. Esta cultura de higiene manifestava-se na proliferação dos banhos públicos, os hammams. Cidades como Córdoba chegaram a ter centenas destes estabelecimentos. Longe de serem simples locais de banho, os hammams eram complexos sociais sofisticados, com diferentes salas a várias temperaturas, fria, tépida e quente, e sistemas de aquecimento de água e do próprio piso. Ofereciam também serviços de massagens e eram pontos de encontro e convívio. Para além dos banhos públicos, a higiene pessoal era praticada no cotidiano, com o uso regular de sabonetes, muitos deles perfumados com óleos essenciais de flores e especiarias. A preocupação com a higiene estendia-se ao espaço público, com muitas cidades a possuírem sistemas de saneamento e uma cultura de limpeza das ruas que era invulgar para a época no contexto europeu. A localização estratégica do Al-Andalus, como ponte entre a Europa e o norte de África, e o seu elevado nível de produção industrial e agrícola, fizeram dele um vibrante centro de comércio internacional. As suas cidades portuárias, como Almeria e Lisboa, eram nós cruciais numa vasta rede comercial que se estendia por todo o Mediterrâneo, chegando ao Médio Oriente e às rotas de caravanas que cruzavam o Saara. Para suportar este comércio, desenvolveram-se técnicas de navegação e cartografia avançadas. Os seus geógrafos e cartógrafos, como o célebre Al-Idrisi, produziram mapas e portulanos de uma precisão notável para a época, como o famoso Kitab al-Rujari, uma compilação de mapas do mundo conhecido. Embora a bússola magnética tenha sido uma invenção chinesa, foram os navegadores árabes que a introduziram no Mediterrâneo, adaptando-a para a navegação em alto mar. O domínio da astronomia, com o uso do astrolábio para determinar a latitude, conferia uma segurança e precisão à navegação que eram superiores às das nações vizinhas, permitindo viagens comerciais mais longas e seguras e estabelecendo as bases técnicas que seriam mais tarde aproveitadas pelos exploradores ibéricos. O interesse científico e estético pelas plantas atingiu um apogeu no Al-Andalus, resultando em avanços significativos na botânica e na arte da jardinagem. Os seus eruditos não se limitaram a introduzir novas espécies agrícolas, eles estudaram a flora local e exótica de forma sistemática, descrevendo as suas propriedades medicinais e agronómicas em tratados detalhados. Esta curiosidade científica andava de mãos dadas com um profundo apreço pela beleza natural, que se materializou no conceito de jardim como um espaço de contemplação, prazer e paz. Os jardins do Al-Andalus, como os do Generalife em Granada, eram paraísos meticulosamente planeados que combinavam elementos estéticos e funcionais. Utilizavam a água através de fontes, canais e espelhos de água como elemento central para criar som, movimento e frescura. Introduziram e popularizaram na península inúmeras espécies ornamentais, como as roseiras de muitas variedades e o jasmim, valorizadas pelo seu perfume e beleza. Foram também mestres em técnicas de horticultura, como a enxertia, que lhes permitia criar novas variedades de frutos e flores, demonstrando um conhecimento prático e profundo do mundo vegetal. O legado do Al-Andalus na Península Ibérica é, por conseguinte, inegável e profundo e estende-se também à mineração, metalurgia, urbanismo, iluminação pública, alfabeto e em vários outros aspectos. Os frutos desse legado foram absorvidos e assimilados pela cultura portuguesa e espanhola, mesmo após o final da presença política mourisca. E esta herança persiste até hoje, no caso de Portugal, nos grandes monumentos, nas mesquitas convertidas em catedrais, nas palavras da língua portuguesa de origem árabe, como azeite, alface ou alfaiate, nas paisagens agrícolas do sul, nos pomares de citrinos e amendoeiras e nos sistemas de rega que ainda hoje funcionam, na arquitetura popular, nas casas caiadas a branco do Alentejo e do Algarve, nos pátios interiores e nas chaminés ornamentadas. Por favor, subscreva este canal e nos ajude a crescer, dê gosto e compartilhe este vídeo e veja outros vídeos do nosso canal. Até à próxima!